Pessoal, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Pelo que eu sei, vocês já estudaram com Israel o capítulo 1 e o capítulo 2, metade dele, de Efésios, não é isso? Só para a gente recordar algumas coisas, para a gente poder entrar de uma maneira legal no texto, vamos lembrar que Efésios é a carta de Paulo mais própria para tratar da igreja. As cartas de Paulo são cartas de orientação para a igreja. Mas essa carta de Efésios, nessa carta ela é muito específica porque ela mostra a igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Se você quiser fazer um paralelo, é muito legal. Você pega a carta de Paulo aos Colossenses e você mostra, ou você vê ali que Cristo é o cabeça da igreja. Essa é a grande ideia de Colossenses. Por outro lado, tem do outro lado da medalha, Efésios mostra o quê? Que a igreja é o corpo de Cristo. Então as duas cartas são muito similares, inclusive se você fizer uma leitura comparando, nós temos vários textos em que as duas cartas estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque primeiro é o mesmo autor, segundo ele está escrevendo na mesma época, terceiro que ele está escrevendo no mesmo lugar. É provável que ele tenha escrito tudo isso lá na prisão de Roma, aquela prisão que a gente vê lá em Atos 28, quando ele está preso e na casa alugada, etc, 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 que a gente já sabe disso daí. E o que vai ser interessante é que a gente percebe que essas duas cartas são talvez as principais que ele escreveu, mas a carta aos Filipenses, também escrita na mesma ocasião, você vai perceber que ela tem também muita semelhança com as duas cartas. Temos vários tópicos interessantes que também aparecem nas duas cartas. Então, essas 4 cartas, chamadas cartas da prisão, são exatamente aquele momento em que Deus está fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que a gente poderia imaginar. Queria que a gente recordasse então um pouco disso daqui. Deus chama Paulo, né, na conversão, lá em Atos 9, e chama Paulo para fazer o quê? Para ser um pregador aos gentios, aos reis e também aos filhos de Israel, tá? Ele tem aquela visão e tudo mais, etc e tal, e depois o que acontece é que Deus chama Ananias para orar por ele. Ananias fala: olha, eu acho que o senhor está meio enganado, o senhor não conhece bem esse cara, eu conheço a fama dele, ele veio aqui para prender a gente, então não vou orar não. Falou: ora, porque esse cara aqui é meu escolhido. E aí dá esse ministério. E aí Paulo começa, depois que Barnabé o chama e tal, para o ministério, Paulo começa a desenvolver o seu ministério. Chega numa certa altura do campeonato, você deve se lembrar que acontece o seguinte: Paulo é injustamente acusado, preso, e ele fica 2 anos em Cesareia e mais 2 anos preso em Roma. Aí você poderia pensar: puxa, mas eu acho que os planos de Deus de vez em quando não são tão claros assim. Se Deus os chama para ser missionário, para ser um pregador, para fundar igrejas, para evangelizar os gentios, como é que Deus agora deixa esse cara de molho? E é interessante, nos 2 primeiros anos que ele fica preso em Cesareia, ele tem oportunidade, coisa que não poderia ter acontecido de modo nenhum, para fazer o quê? Para pregar os evangelhos para os reis, para as autoridades. Não teve ninguém de autoridade na Palestina que não ouviu o evangelho através da própria defesa que Paulo fazia. Cumprindo então o quê? Aquilo que Deus tinha dado para ele. E nos 2 anos em Roma, é impressionante o que Deus fez com ele. Esse homem escreve essas 2 cartas que nós mencionamos, então Efésios e Colossenses. Além disso, ele escreve Filipenses e manda um bilhetinho para Filemon, que é o homem que recebe a igreja de Colossos em casa. 4 cartas. Ele está preso, mas está preocupado com a igreja. E uma coisa incrível é que ele faz alguma coisa
maravilhosa aos olhos nossos, completamente fora de série, porque Deus é um Deus fora de série. O que ele faz? Ele funda uma igreja no palácio do imperador. Ele funda uma igreja no palácio de Nero. E o imperador era Nero naquele tempo. Quer dizer, você fica pensando, puxa, por que Deus deixou Paulo preso? Porque Deus tinha algumas coisas para ele fazer. Quando você abre a carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, lá no finalzinho, ele fala, estou mandando saudações, o pessoal que está comigo manda saudações e tal. E, inclusive, quem manda saudações é a igreja que está no palácio do imperador. Em outras palavras, é isso daí. Então é impressionante o que Deus está fazendo com esse homem nesse momento. E essa carta aos Efésios é uma carta muito especial, porque ele vai mostrar, então ele tem tempo de refletir, ele está preso lá, e ele está compartilhando com aquelas igrejas, ele tem um cuidado muito grande com as igrejas, está compartilhando então, para que a igreja entenda e saiba o plano de Deus para a vida da igreja. E o que nós estamos vendo então desde segunda-feira é exatamente isso. Como é que a igreja pode ser encarada? Como é que nós encaramos a igreja? Né? A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a nova família de Deus, é o novo povo de Deus. Lembrando então que nós tínhamos Israel frustrou, logicamente que não frustrou a Deus, porque Deus já sabia de tudo, mas em termos humanos, Israel não conseguiu fazer aquilo que ele deveria ter feito, e aí Deus então faz o quê? Já num plano eterno, ele chama gente nova e constitui ali então o quê? Um novo povo. E graças a Deus esse povo somos nós. Então, se você se lembra, no capítulo 1, 3 até 14, que é até o final do capítulo 1, a primeira parte, é a oração ou o parágrafo mais longo de toda a Bíblia. E Paulo então está agradecendo a Deus pelo quê? Pela salvação que ele nos dá. E essa salvação que ele nos dá é bênção realmente, é graça de Deus, são bênçãos espirituais, bênçãos que vêm da onde? Vêm da eternidade. Vem da eternidade. É um plano que tinha sido elaborado antes que houvesse mundo. E isso que eu acho que é o mais bonito de tudo, né? Quando eles decidiram, os três, né, criar a gente, não tinha porquê, não tinha razão porquê. Eles se amavam completamente, relacionamento perfeito. E o que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: já que Deus é amor, e os três se amavam completamente, perfeitamente, eu imagino um bate-papo lá na eternidade da seguinte maneira: e aí, filho, tudo bem? Tudo bem, pai. E aí, o espírito, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Ninguém tem bronca de ninguém? O relacionamento está bom? Não, pai, está excelente. Estamos aqui, relacionamento perfeito. Bom, e daí? O que significa isso? Significa que, um dia a gente vai falar isso mais tarde, mas significa que a gente é amor. É verdade, Deus é amor. Mas que amor é esse? Lembra... Ou vamos antever que na língua grega temos várias palavrinhas que descrevem a palavra amor. Mas pai, na verdade a palavra amor que descreve a gente é ágape. Mas o que é esse amor ágape? O amor ágape é aquele que se dá. Bom, então eu acho que temos chegado a alguma certa conclusão. Mas qual é a conclusão? A conclusão é que para alguém experimentar esse amor nosso, a gente tem que criar alguém, para que eles possam desfrutar, para que ele possa desfrutar. Olha, sabe que é uma boa ideia, hein? Vamos criar alguém aí? Vamos bolar e tal. E começaram então, sem que você merecesse, sem que eu fizesse nada. Simplesmente o quê? Ele nos criou por amor, por amor. E aí então Paulo quer revelar para a igreja, e aqui nessa carta, qual é esse plano maravilhoso de Deus, que começou lá na eternidade, quando não existia nada, absolutamente nada. E aí então ele quer mostrar, pessoal, vocês agora são gente nova, mas gente nova
na nossa cronologia, porque vocês estão já planejados desde a eternidade. Antes que houvesse mundo, já havia o nome de vocês e tal, a gente já sabia de tudo aí. E Paulo está falando o seguinte, olha, vamos começar a entender direitinho. Capítulo 1, você foi salvo de uma maneira toda especial. É graça de Deus, é eleição de Deus, você foi chamado por Deus. Beleza? Joia. E aí você vê papel do Pai, papel do Filho e papel do Espírito Santo. Aí Paulo está tão alegre, tão alegre, tão alegre, que ele faz uma oração. Efésios pode ser chamada também uma carta de oração. Ele faz uma oração lá maravilhosa, que é o final do capítulo 1. Quando ele está orando, ele começa a se lembrar de coisas especiais, que é o que vocês acho que viram ontem. E essas coisas especiais é o começo do capítulo 2. Quando ele olha para cada um de nós, ele fala, olha pessoal, na verdade, a gente estava péssimo diante desse Deus maravilhoso. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados. Ninguém tinha condições de chegar até Deus. Versículo 4, mas Deus, e isso muda tudo. Uma pequena palavrinha muda completamente a configuração. Mas Deus, sendo esse Deus de amor, de misericórdia, pela graça nos salvou, dando-nos fé. A fé é dom de Deus. Por quê? Porque o morto não tem a mínima possibilidade de fazer nada, nem de crer. O morto, o que ele faz? O que ele deseja? Nada. Morto está morto. Nem quer ser enterrado porque não tem mais vontade nenhuma. Talvez a família queira que ele seja enterrado, mesmo com choro e tudo mais, mas ele mesmo não tem condição de fazer nada. Por quê? Nós estamos completamente afastados de Deus. Mas Deus vem, nos dá o toque da graça, infunde fé e nós cremos em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para isso, a gente vê a nossa vida. Então, por favor, entenda só. Capítulo 2, 1 a 10 de Efésios, descreve a sua vida pessoal, a minha vida pessoal, cada um de nós. Mas quando você olha para o capítulo 2, 11 em diante, aí você vê o trabalho de Deus com o público em geral, com o povo dele. Ele está construindo uma família. Não são só pessoas, mas a unidade dessas pessoas é que vai formar então esse novo povo de Deus, esse corpo de Cristo, essa família de Deus. Então vamos dar uma olhada nesse texto aqui, para a gente perceber exatamente o que Paulo está mostrando para nós. Então do versículo 1 a 10, a restauração individual. Você quer saber como que você era? Dá uma olhada no capítulo 2, 1 a 10. E agradeça a Deus. Nós deveríamos ser pessoas tremendamente gratos a Deus por essa obra tão especial que Ele faz com a gente, especificamente com cada um de nós. Nós só estamos aqui agora porque um dia nós fomos tocados pela graça de Deus. Não havia justo nenhum sequer, não havia ninguém que procurasse a Deus, é Deus que nos atrai para si. Então 2, 1 a 10, louvor a Deus, glória a Deus, etc, porque eu e você fomos atingidos por essa manifestação especial. Do capítulo 2, 11 a 22, nós somos criados então para que essas boas obras se traduzam numa convivência toda especial, que é o quê? Um relacionamento totalmente diferente do que nós tínhamos tido até então. Quando a gente olha para o capítulo 2, capítulo 1, a gente vê que a nossa tendência humana é o egoísmo, né? E quando você olha então para o texto paralelo que é Efésios, Paulo pede para a igreja, olha, que cada um tenha em vista não o que é propriamente seu, mas tendo em vista o quê? O que é primeiramente dos outros. Por quê? Porque a nossa tendência, mesmo sendo crentes, a tendência é olhar para nós, é querer coisas para nós. Então, quando a gente olha para o versículo 10 e vê essas boas obras
que Deus preparou para que de antemão andássemos nelas, essas boas obras têm a ver com o quê? Com aquilo que vem no parágrafo posterior, que é o quê? Relacionamento. Igreja é relacionamento. Igreja é para ser desfrutada em tudo aquilo que Deus tenha planejado para nós. E exatamente quando a gente olha para esses versículos, a gente percebe que Deus está fazendo uma coisa totalmente diferente, uma coisa que vai deixar muita gente assim estarrecida. Tanto o judeu como o gentio vão começar a curtir agora isso que Deus tem planejado. Vamos dar uma olhada então e vamos ver o que acontece aqui. Agora é a humanidade que está sendo trabalhada, não só mais indivíduos, mas a humanidade. E o grande lance aqui é que judeus e gentios estão formando o quê? Uma nova unidade. Se você lembra um pouquinho do Antigo Testamento, você lembra que Israel é o povo de Deus. E uma coisa que é uma tristeza, Israel não captou a mensagem, né? Não entendeu a mensagem de Deus. Vocês deveriam ser uma bênção para todas as nações, mas infelizmente não foram. Quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, o que ele fala lá? Sê tu uma bênção. E essa é a missão, não só para Abraão, é para Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, etc, etc, e todo o povo de Deus. Mas infelizmente, e aqui temos um detalhe que a gente precisa aprender. Se nós temos entendido que nós somos salvos pela graça, e que nós somos chamados, predestinados, que fomos atraídos pelo Senhor Jesus, eu queria dizer para vocês o seguinte, se estiverem anotando aí, anotem o seguinte, que a eleição implica em responsabilidade. A predestinação implica em dever. E o que Israel não conseguiu entender é que eles eram a nação eleita. E você vê em vários profetas do Antigo Testamento, Deus falando, não é porque vocês são melhores que as outras nações, não, é porque eu decidi amar vocês. E vocês, o que eu espero é que vocês sejam luz para os gentios, para os outros. Vocês são o quê? O meu reino de sacerdotes. O que o sacerdote faz? Leva as pessoas até Deus. Vocês seriam essa nação, mas vocês perderam isso. E, inclusive, vocês estão cheios de preconceitos. Nós somos o povo de Deus, vocês não, vocês não. E você se lembra da situação em que Jesus vivenciou algumas situações lá enquanto ele esteve aqui entre nós? Uma vez Jesus estava vindo para Jerusalém, já para se entregar por nós, e passa por uma aldeia samaritana, e os samaritanos que também então tinham bronca dos judeus, perceberam que ele estava indo para Jerusalém, ele estava já talvez de tarde, da noite e tal, queria uma hospedagem, não vamos dar. E aí, sabe o que aconteceu? 2 discípulos queridos, inclusive o discípulo do amor. Jesus, quer que a gente faça uma oração forte aqui? Mas o que vocês estão querendo? A gente pede fogo do céu para acabar com essa aldeia samaritana. Legal, né? Tudo isso, discípulo, apóstolo do amor, etc e tal. Imagina só. Então, havia essa bronca violenta. Nós somos os tais, vocês, gentios, samaritanos, romanos, árabes, egípcios, vocês são nada. E essa ideia percorre a mente judaica pelo menos por 2000 anos, desde Abraão até a vinda do Senhor Jesus. Aí Jesus vem e fala, peraí pessoal, peraí, eu vou mostrar umas coisas para vocês. E aí conta, imagina só, eu quero que você imagine isso daqui. Ele conta a parábola do bom samaritano para os líderes judaicos. Você já pensou que efeito que teve? Quem foi o próximo? Quem foi o cara legal? Não foi o levita, não foi o sacerdote, foi o samaritano.
Não, quando Jesus fala isso, os caras realmente queriam matar ele. Jesus começa a mostrar que ele não tem problema de receber gente de qualquer nacionalidade, de qualquer raça. Tanto é que ele vai lá e passa por Samaria e conversa com a mulher samaritana. E os discípulos, nossa, Jesus, o que o senhor está fazendo aí e tal? O que é isso? Então, na mente de Deus, esse novo povo a ser criado não é um povo novamente, um povo racial, um povo de uma nação. É todo mundo, é todo mundo. E aí Paulo, olha só o milagre que Deus faz na vida da gente quando a gente se entrega para Ele. Paulo é praticamente um rabino judeu. E adivinha só o que ele vivia isso há 3, 4, 5 anos atrás. Gentio é gentio, nós somos o povo eleito. E agora ele está falando, não, peraí pessoal, eu preciso mostrar um plano maravilhoso de Deus, eu descobri isso agora. E Deus me chamou para eu ser o revelador desse plano. E o plano é que gentio, judeu, qualquer que seja a nossa nacionalidade, naquele tempo isso era uma coisa tremendamente importante, Deus tem nos chamado para ser esse novo povo, Deus tem nos chamado para ser essa família. Judeus e gentios unidos num só corpo, numa só família, uma nova criação. Então, em termos gerais assim, ou talvez uma síntese, se você quiser, desse texto de 11 até 22, o resumo é o seguinte: todo cristão, todos nós hoje à noite, devemos reconhecer que é um grande privilégio participar com Deus na criação da verdadeira família, do verdadeiro povo. Eu e você temos a bênção, a graça, é o presente de Deus, é um privilégio participar com Ele na formação dessa verdadeira família. A verdadeira família não tem mais barreiras, não tem acepção de pessoas. A verdadeira família é de todos aqueles que são tocados pela graça de Deus e independe de sexo, independe de cultura, independe de situação financeira, independe de raça e assim por diante. É isso que Deus tem nos dado. Isso é um privilégio para nós. E o que a gente pode olhar então nesse texto é exatamente algumas visões bem legais que a gente percebe aqui. Primeiramente, como ele fez no capítulo 1 a 10, ele vai fazer, no capítulo 2, 1 a 10, ele vai fazer nesse texto também. É interessante o paralelo que Paulo traça. Primeiro Deus trabalha com indivíduos, depois Deus trabalha no coletivo. E aqui então, no versículos 11 e 12, ele mostra para nós o que nós éramos antes de Cristo, em termos coletivos. E o texto diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram o quê? Gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam o quê? Circuncisão. Então, vocês gentios, e veja, Paulo está escrevendo para os gentios, Paulo está escrevendo para os efésios. Vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que são chamados circuncisos, né? Isso para o judeu era uma coisa tremendamente importante. Era o sinal de que eles eram o povo de Deus. E veja só, quem é você? Você é um incircunciso, você não pertence ao nosso povo. Era essa discriminação. Mas o que Paulo está falando? Lembrem-se disso daí. Olha só, esse sinal era feito por mãos humanas. E que naquela época, eu queria que vocês se lembrassem, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, vocês estavam como estrangeiros quanto às alianças da promessa, vocês estavam desesperados, sem esperança, e vocês não tinham Deus. Quer dizer, dá uma olhada nessa descrição. O cara nessa descrição, ele pode morrer mesmo, porque não tem o que fazer da vida. Lembrem-se disso. Só que eu queria que vocês se lembrassem de algumas outras verdades. Então, o que Paulo faz é colocar
no caso a gente, porque nós somos gentios, talvez tenhamos algum familiar aqui, alguém judeu, tudo bem, mas de qualquer maneira a maioria de nós é gentio mesmo. Então, essa era a nossa situação, essa era a nossa condição. E se você quiser pensar na sua vida, o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2 descreve a tua vida antes de Jesus. E aqui, a vida da humanidade antes de Jesus. Olha só que situação, é impressionante. Você tinha discriminação, né? Você tinha alguém que se arvorava no direito de falar, não, eu tenho a marca, né? Era uma coisa importante. Mas veja só que Paulo fala, marca exterior feita por mãos humanos. O que adianta isso diante de Deus? Quando Deus olha o quê? Para o nosso interior. Vocês estavam separados da comunidade de Israel, realmente vocês não eram do povo de Israel. Vocês estavam estrangeiros quanto às alianças, Deus fez várias alianças, então vocês, gentios, eram zero à esquerda mesmo, não tinha colher de chá. Sem esperança, sem Deus no mundo. Essa era a situação da gente diante de Deus. A nossa situação e a nossa condição. Exatamente nesses versículos 11 e 12, no versículo 11 é a nossa situação e a nossa condição é o versículo 12 que descreve. Que situação triste, que situação delicadíssima. Mas graças a Deus, nós sempre temos que olhar para esse mais. E aí, no versículo 13 a 18, a gente começa a perceber que Deus trabalha de uma maneira toda especial para que a gente possa experimentar aquele amor que é a origem da nossa criação. Vamos lembrar bem disso. Deus não precisava nos criar. Ele nos criou por amor. Ele nos criou por amor. E agora, Ele quer que você e eu experimentemos esse amor. Usufruamos desse amor. Então, o que nós vamos ver aqui são as ações de Deus em nosso favor para que a gente possa experimentar tudo aquilo que Ele tem dado para nós. E o texto começa novamente com aquela palavrinha pequenininha, mas coloque sempre aí uma observação. Quando tem essa palavrinha mas, fique atento, porque essa palavrinha muda tudo. Olha só o que Deus diz o texto. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês foram agora aproximados como? Mediante o sangue de Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, judeus e gentios, de ambos Ele fez o quê? Ele fez um só povo e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Quem é que pode destruir esses preconceitos, essa maneira arrogante de nós olharmos um para o outro? É só Jesus, e é só pelo sangue de Jesus. Se o Senhor Jesus não mexer com a gente ainda vai ficar olhando para o outro de nariz em pé. E é só Jesus que faz isso daí. Vocês estavam longe, lembrem-se disso, mas vocês foram o quê? Chamados, vocês foram aproximados, vocês foram convidados, através do quê? Do sangue de Jesus. Gente, o sacrifício do Senhor Jesus muda completamente a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Ele derrubou a barreira, aquilo que existia de preconceito, de um olhar para o outro com o nariz em pé, Ele colocou tudo isso por terra. Porque Ele mesmo, Jesus, sofreu tudo isso e amou a todos, sem distinção. Mas o texto continua mostrando o seguinte: Ele anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele
nisso que ele fez, nisso que ele se entregou por nós, qual era o objetivo de Deus, o do próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus? Era o quê? Criar em si mesmo, dos dois, gentios e judeus, o quê? Um novo homem, fazendo a paz, fazendo o quê? A reconciliação com Deus. Os dois agora, num só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu essa inimizade que existia. Que plano especial é esse? Que plano maravilhoso é esse? Esse é o plano de Deus. E quando você olha então novamente para o capítulo 1, você vê que tudo isso, quando Paulo fala no versículo 3 e 4, que tudo isso foi planejado aonde? Lá na eternidade, antes que houvesse mundo. Esse plano estava sendo elaborado. Antes que houvesse mundo, esse plano estava sendo elaborado. É impressionante a gente olhar e perceber isso daí. Tem um outro texto de Paulo, em Romanos, se você quiser abrir rapidamente lá, Romanos capítulo 8, é muito interessante o que Paulo está falando aqui, que mostra exatamente esse plano espetacular. Lá no finalzinho do capítulo 8, ele fala o seguinte, e esse versículo que eu vou ler você conhece bem, já tem usado ele várias vezes. Sabemos que Deus, o quê? Age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí ele vai falando, e aos que predestinou, versículo 30, também chamou, justificou, glorificou. E aí, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem jeito. É esse plano tão especial, tão especial. E aí Paulo vai comentando, vai falando, no capítulo 9 de Romanos, ele vai falando sobre essa chamada tão especial, a eleição, e assim por diante, a graça de Deus, até que ele chega no capítulo 11, aí ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. E eu queria te estimular a decorar esses versículos que eu vou ler para você. É Romanos 11, 33 a 36, eu leio para você esse texto. Paulo está, vamos dizer assim, está navegando, Paulo está voando, está contemplando esse plano eterno e não tem o que fazer. E ele fala o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e para ele são todas as coisas, a ele seja o quê? A glória para sempre, sempre. Amém. Essa é uma oração de profundo louvor, de profunda gratidão, de profundo reconhecimento daquilo que Deus faz por nós. E nós devemos ter isso aqui memorizado, para a gente sempre estar louvando a Deus, louvando a Deus. E o que Paulo faz aqui é mostrar exatamente isso. Olha, dos dois, ele está querendo fazer o quê? Um só. Ele fez a paz, ele destruiu a inimizade. E isso tudo é fruto desse amor tão maravilhoso do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. Mas ainda mais, olha só o que ele faz. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, judeus, como vocês, gentios, têm o quê? Acesso ao Pai por um só Espírito. Amanhã à noite, se vocês vierem, nós vamos falar sobre o capítulo 4. E o capítulo 4 nos mostra então que essa unidade é unidade inclusive no Espírito. Há uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. É pelo Espírito que nós somos unidos. E aqui não precisamos ser judeus e gentios, precisamos ser nós mesmos brasileiros. Mas a grande bênção é que, independentemente da sua situação cultural, econômica, financeira, enfim,
até a sua situação política, que nesses dias a coisa está borbulhando por aí, mesmo que você torça para o Palmeiras ou para o Corinthians, Deus une a gente, pessoal. É incrível, né? Os caras estavam se matando outro dia aí, né? Quando teve Palmeiras e Corinthians. Deus une a gente. Deus une a gente. É isso que Deus faz. Qualquer barreira é rebentada diante do Senhor, porque Ele fez o quê? A paz pelo sangue, e por isso nós temos acesso ao Pai, diante do Pai, chegamos ao Pai, porque um dia o quê? O véu que separava já não separa mais. Esse véu um dia foi aberto, e agora nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Então, em resumo, o que Deus faz? Deus elimina o nosso passado triste. Olha para trás, lembre-se disso, quanto que você sofreu. Você estava sem ninguém, você não tinha expectativa de vida, mas Ele faz o quê? Retira esse passado, elimina esse passado e nos dá o quê? Um alegre presente em Cristo, nos dá uma nova comunidade. Lembra daquela vez que o Senhor Jesus falou o seguinte? Quem não deixar o quê? Pai, mãe, esposa, filho, filha, etc, etc, não dá para andar comigo. E se você fizer isso, o que Ele falou? Se você se lembra bem, ainda nesta vida, nós vamos ter o quê? Muito mais. E o que nós temos aqui? Não é exatamente isso? Talvez você não tenha mais os seus pais com você, mas você tem queridos irmãos que podem até fazer o papel de pai. Você não tem mais seus irmãos, mas você tem queridos irmãos que podem fazer o papel de irmão mais velho. Você tem queridas irmãs que são suas mães. Por quê? Porque isso é a verdadeira família. Eu estava lendo outra semana aí com o pessoal lá na faculdade, capítulo 3 de Marcos. E aí Jesus está envolvido em tantas curas, ensinos e tal, e a Dona Maria e os irmãos dele chegam lá e falam, olha, vamos tirar esse rapaz aqui que ele tá meio, não está se controlando mais. E aí dão um recado para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí na porta, querem te buscar. Ele fala, o quê? Sabe quem são meus irmãos e minha mãe? É esse pessoal aqui, essa é a minha família, essa é a minha família. Sabe por quê, pessoal? Porque Ele tem nos dado o quê? Um presente completamente novo, uma alegria total no Senhor Jesus Cristo. E finalmente, no versículo 19 a 22, aí nós temos um texto maravilhoso. Rapidamente, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, vocês são o quê? Concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Essa casa que podia ficar na areia ou na rocha, essa casa foi firmada em Jesus. Ele é a pedra. E isso até é jóia a gente lembrar, porque isso teologicamente é importante. Pedro não é a pedra. A confissão de Pedro não é a pedra, é Jesus que é a pedra, sobre a qual está fundamentada a igreja. E depois de Jesus, tem o quê? Os apóstolos. E depois dos apóstolos, somos nós, que somos o quê? Pedras vivas. Nós somos tijolinho de Deus. Por isso que o tijolo tem que ficar, o quê? Apoiado um no outro. E assim crescemos para o santuário. Exatamente isso daqui. Todo edifício ajustado cresce para tornar-se o santuário santo no Senhor. Vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem o quê? Morada de Deus através do seu Espírito. Queridos irmãos, se nós realmente nessa comunidade formos uma comunidade única, aí sim o Senhor está habitando conosco. Não pode ter uma parede rachada. Não pode ter um pedacinho do tijolo que saiu. Não, todo mundo junto, a gente vai ver isso amanhã.
E com isso, então, o que acontece é que o Espírito Santo habita em nós e a glória do Senhor é vista. Capítulo 2 é muito precioso, porque ele está, então, revelando o segredo. E o segredo é Cristo também nos gentios. Eu queria dar uma olhada com vocês para o texto paralelo, que é a carta que eu falei, que é a carta aos Colossenses. Abram, por gentileza, lá em Colossenses, e eu queria que você soubesse de um versículo muito significativo que aparece, que afeta completamente a nossa vida. Colossenses capítulo 1, abra lá, por gentileza. Você provavelmente sabe, até memorizado, aquele versículo lá de Romanos 3, 23. Todos, como é que é? Pecaram e o quê? Carecem da glória de Deus. Conforme a sua versão, estão separados da glória de Deus. Enfim, o fato é que o pecado nos fez ficar longe da glória de Deus. Vamos tentar entender esse versículo, porque o que eu vou mostrar para vocês tem tudo a ver com isso. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o ser humano, ele vinha, a própria Bíblia descreve isso, ele vinha ao entardecer para dar uma checada na sua própria criação. Imagina só, hein? Deus olhando e conferindo para ver se estava tudo bem e tal, e tudo bem, tudo em ordem, boa, vamos lá, vamos para frente. E assim, cada dia. E aí ele cria também o homem e dá uma olhada boa e tal. E viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Muito bem. Aí ele cria a mulher. E quando você olha para o texto, viu Deus que tudo era muito bom. Olha que legal, hein? Mas Deus também foi esperto, porque Deus é esperto, não sei se você sabia. Ele cria primeiro o homem, e só depois ele cria a mulher. Por quê? Porque ele não queria palpite. Não é só isso, não. Não queria palpite. Ah, não, por que você não coloca 3 olhos? Coloca um aqui na testa, põe um lá atrás. Põe uma orelha para cá, outra para lá e tal. Ele falou, calma, deixa comigo que eu sei o que faço. Mas é interessante que ele ia lá bater papo com os dois. E aí, seu Adão, tudo bem aí? Deu nome para esses bichos aí hoje? Ah, tudo bem. Só estou com dificuldade de olhar bem para aquele lá de cima, aquele compridão. Eu não sei a cara dele e tal. Não, aqui está o nome de girafa. Ah, girafa é legal e tal. Enfim. A presença de Deus no Éden é a glória de Deus. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Eles foram expulsos do Éden. Então, não tiveram mais o quê? A glória de Deus, a presença de Deus. Então, entenda bem, por gentileza. Glória de Deus é a presença de Deus. E uma vez que todos nós pecamos, estamos o quê? Carentes, necessitados, separados da glória de Deus. E aí você fala, bom, realmente então não tem jeito. E é aquilo que nós vimos agora. Em 2, 1 a 3, estamos mortos. E 2, 11 e 12, o quê? Nós estamos de que maneira? Sem Deus no mundo. Então, o ser humano, longe de Deus, ele está realmente sem nenhuma opção. Mas, versículo 4 e versículo 13, mas Deus, ele muda, porque é Ele que nos atrai para si. E aí, eu queria que você entendesse então, como é que nós podemos voltar a ter a glória de Deus em nossas vidas. Entenda bem isso e louve a Deus. Abra então em Colossenses capítulo 1, versículos 25 em diante. Ele está falando que ele se tornou ministro de acordo com a responsabilidade que Deus deu a ele, de apresentar a ele plenamente a palavra de Deus. Agora olha o versículo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações,
mas que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse, manifestado aos seus santos? A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. O que é? A gloriosa riqueza desse mistério, que é o quê? Sublinha na tua Bíblia, por favor. Se você tem Bíblia de papel ainda, talvez seja antigo, né, e tal, esse método, mas sublinha. Se não sei o que você vai fazer no teu celular. Vai ter que anotar num pedacinho de papel aí, não sei o que você tem que fazer aí, mas enfim. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. O que é? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério, pessoal, é Cristo em nós. Cristo em nós, pelo seu Espírito. Portanto, presença de Deus em nossas vidas. Esse era o mistério. Para os gentios, isso era uma coisa fantástica. Por quê? Porque a turma, dos judeus falava, não, nós temos esse Deus, nós temos a aliança, os patriarcas são nossos, a lei é nossa, vocês não são nada. Jesus vem e fala, espera um pouquinho, mudou a coisa. E aí Paulo é o revelador, nós vamos ver isso exatamente no capítulo 3. Ele é o revelador desse mistério. Coube a Paulo o privilégio de revelar essa grande verdade, que era uma verdade que Deus já tinha dado lá para Abraão, mas que infelizmente os queridos israelitas não se atinaram do grande privilégio que eles tinham de ser uma bênção para as outras nações. E agora vem, passado todo esse tempo, vem o Senhor Jesus com a sua morte na cruz, caminho aberto. Agora dos dois ele fez um só. E aí então nós podemos ter unidade completa. E esse mistério para os gentios, que era um segredo que os judeus não queriam revelar, esse mistério agora estava completamente revelado, manifestado, não tinha como escapar dele. E eu quero mostrar para vocês ainda mais um texto em que você percebe o que o coração do judeu tinha. E num certo sentido ainda tem hoje. Orgulho. Abra lá em Romanos capítulo 9, por gentileza. Olha o que ele fala, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5. E ele está falando que ele tem grande amor pelo seu povo, tá? É Paulo que está falando. Ele está triste até, porque os judeus ainda, e ele está escrevendo para a igreja de Roma, ainda preservam um pouco daquela arrogância, daquele nariz em pé. Aí, olha o que Paulo fala de uma maneira tão especial, mas que revela como é que o judeu encarava a situação. Capítulo 9, do versículo 1 a 3 até 5, fala assim: digo a verdade em Cristo, eu não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, por quê? Porque eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Infelizmente, eles não estão conseguindo entender o privilégio que nós temos de sermos portadores dessa eleição. Eles não conseguiram entender que nós somos um povo privilegiado para ser bênção para o mundo inteiro. E aí ele começa a descrever quem eram os israelitas. Olha só. Deles, isso é, dos israelitas, o que é? É a adoção de filhos. Sempre, sempre, sempre Israel foi tratado como filho. Você pode olhar no Antigo Testamento, vários profetas, Deus reclamando o respeito, a honra para ele como pai, portanto eles eram filhos. Deles, isso é, dos judeus, pertence o quê?
a adoção de filhos. Deles é a glória divina. Que glória é essa? A glória presente aonde? No Santo dos Santos, lá no tabernáculo e lá no templo. Lá naquela arca, naquela tampa da arca, que era o propiciatório. Ali era o símbolo da presença de Deus, da glória de Deus. Eu falei então do Éden, exatamente para isso. Glória e presença, a mesma coisa. Dos judeus era o quê? A glória divina. As alianças. Deus fez aliança com Abraão. Deus depois fez aliança com Moisés. Fez aliança com Davi. Deles eram as alianças. Mas olha só, ele vai colocando várias coisas, né? Interessante. A concessão da lei foi dada a quem? A eles. A adoração no templo, a quem? A eles. As promessas foi dada a quem? A eles. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos. Quer dizer, ele está falando o seguinte, pessoal, nós somos um povo assim, muito especial. É pena que nós não conseguimos entender isso e ser uma bênção para a nação, para as outras nações. E aí o que Paulo vai mostrar agora é até um autorretrato. Ele vai falar sobre ele um pouco, como é que Deus se manifestou de uma maneira toda especial na vida dele. Então eu queria que você tivesse como uma frase de resumo para esse texto 3, 1 a 13, a seguinte colocação. Essa frase eu creio que resume bem. Todo cristão, todos nós, somos desafiados a não desfalecer diante das dificuldades, daquelas que são originadas pela nossa vivência, pela nossa proclamação do mistério de Deus revelado em Cristo. A gente não pode se sentir enfraquecido, não podemos nos abater, porque quando nós revelamos realmente esse plano misterioso de Deus, a gente vai ser confrontado. Confrontado por judeus que não querem saber dos gentios, e confrontado por gentios que não creem nessa possibilidade. Paulo está escrevendo isso por volta de 61, 62 mais ou menos, e já naquele tempo, quando a gente olha para a carta paralela aqui a Colossenses, nós já temos o começo de uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo era uma filosofia que vinha dos gregos, que dizia o seguinte: a maneira pela qual você pode chegar à divindade é através do conhecimento. Gnosis, conhecimento, gnosticismo, através do conhecimento é que você pode chegar a conhecer Deus. E Paulo fala, sinto muito pessoal, não é assim. Esse Deus, Ele veio até nós. Você não precisa de iniciação, você não precisa de conhecer nada. Ele veio. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece no sentido experimental, conhece o Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Então, Paulo já começa a combater, lá em 62, essa ideia de que os gregos colocavam, de que só pelo conhecimento é que você podia chegar à divindade. Não, peraí. A divindade veio até nós. João diz isso claramente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é muito interessante o que o Novo Testamento está fazendo. Ele está revelando isso, coisa que para os judeus era um obstáculo, e coisa que para os gentios era alguma coisa impossível de se alcançar. Paulo fala, espera um pouquinho que eu vou dar uma ficha agora bem legal. E mesmo que eu tenha que sofrer, eu não vou esmorecer, eu quero proclamar esse grande mistério de Deus. E vamos dar uma olhada então no texto, e você começa a ver que ele realmente está sofrendo, injustamente. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vocês, quem? Vocês, gentios. Eu estou trabalhando para mostrar para vocês que agora tudo mudou. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade que foi colocada sobre mim.
Isso é, Deus me deu a graça de fazer o quê? Revelar esse mistério. E esse mistério me foi dado através de revelação, para que vocês possam entender. E a gente fala que ele escreveu em poucas palavras. Quando você olha para o capítulo 1, realmente lá ele dá uma pincelada de leve no capítulo 1, de que havia um mistério. E aqui no capítulo 3 ele abre o jogo, mostrando qual é o mistério. Mas o texto continua e ele fala o seguinte: ao lerem isso, vocês vão poder entender qual é o meu entendimento, qual é a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Por quê? Porque, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, isso é, no tempo certo, Deus enviou Jesus. Não foi antes, não foi depois, no tempo certo ele veio. Então, antes não era o tempo do pessoal estar preparado para receber essa revelação. Agora já estavam. Mas agora ele foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Isso é, quando Jesus saiu e enviou o Espírito Santo, apóstolos, profetas e todas as outras pessoas que têm dons espirituais, isso é, cristãos, começaram a entender. Puxa, olha que legal, então nós não precisamos ter mais essa dificuldade, não precisamos ter mais esse desprezo, nem eles conosco. Nós podemos ser uma pessoa só, um corpo só, uma família só. É muito interessante a gente olhar, por exemplo, para os discípulos, né? Veja como que o Espírito Santo faz diferença na nossa vida. Com a presença, a glória de Deus em nossas vidas faz diferença. Os discípulos estão caminhando com Jesus durante 3 anos, e o que acontece? Um trai, outro nega, todo mundo foge, um duvida que ele ressuscitou e assim por diante. E aí, é tão incrível a coisa, que depois da ressurreição, eles conhecem Jesus, sabem o que ele faz, ouviram os seus ensinos, mas os olhos estão vendados ainda. E mesmo depois da ressurreição, quando você abre, anota essa passagem aí, Atos 1:6, sabe o que eles perguntam para Jesus? Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? Os caras estão com a cabeça completamente fechada, não estão pensando em reino de Deus, estão pensando em reino o quê? Político, físico. Como é que é? Agora o Senhor vai tirar a gente debaixo do domínio romano? Jesus falou, meu Deus, quer dizer, eu mesmo, porque ele é Deus. Será que vocês não entenderam nada? Não entenderam. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo ainda. Aí Jesus falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, fique aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E aí vocês receberão o Espírito Santo e serão o quê? Minhas testemunhas. E, gente, não teve escola, não teve nada. É a presença do Espírito Santo na nossa vida que muda completamente. Aí os caras começaram a pregar. O outro cara que tinha negado ali, não conheço, não quero saber. Agora já está lá no meio do pessoal falando, não, o pessoal não está bêbado não. O que está acontecendo aqui é cumprimento das Escrituras. E manda ver 3.000 pessoas, 3.000 homens, né? Porque, me perdoem as irmãs, naquele tempo as mulheres, talvez ainda hoje um pouco, né? Mas não eram contadas. E aí o que acontece? A igreja começa a crescer. E quando você lembra de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra. Você pega o capítulo, por falar nisso, vou fazer um comercial agora. Quem não comprou ainda o livro de Atos que está lá, está perdendo coisas fantásticas. Bom, voltando aqui, do capítulo 1 até o capítulo 7, é o Evangelho em Jerusalém. Aquele versículo 1:8 é o esboço do livro de Atos. Do capítulo 8 até o 12, é o Evangelho na Judeia e em Jerusalém.
Samaria, Judeia, Jerusalém. E do capítulo 13 em diante, é evangelho aos confins da terra. Quando você percebe isso, essa divisão, você percebe quem é que Deus usa para levar o evangelho para os gentios. É impressionante o que Deus faz. Capítulo 2, quem prega é Pedro. Quem se converte? Judeus. Aí tudo bem, nossa raça, beleza e tal. Aí o evangelho começa a crescer, parará, e aí o evangelho segue em Samaria. A notícia chega lá em Jerusalém. Pessoal, os samaritanos estão aceitando a Jesus também. E a turma fala, que samaritano? Qual é, meu? De jeito nenhum. Ô Pedrão, você que é o principal aqui, vai lá ver o que está acontecendo. Eu não estou entendendo isso aqui, não aceito esse negócio. Samaritano? Pedro, que não é bobo nem nada, chama João, que é o seu colega, fala, João, vamos lá. Quando eles chegam lá, capítulo 8, o que acontece? Eles oram, o que acontece? Blum, o Espírito Santo em cima deles. Dos samaritanos. Aí eles, bom, não tem jeito, se a mesma experiência que a gente teve, significa que nós somos irmãos. Passa mais um tempo, e aí, mas ele está com os gentios aqui na goela ainda, né? E aí, o que acontece? Ele está com fome, e vai lá para a casa do Simão, outro cara chamado Simão. E é interessante, só uma brincadeira aqui, Simão o curtidor. Não é o cara que curtia a vida, era o curtidor de couro mesmo. Então, e ele vai lá e está com fome, e o que Deus faz? Dá uma visão para ele, com o quê? Com comida. Costelinha de porco. Linguiça, pé de pato, não sei mais o que. Tudo que é animal imundo, Deus coloca no lençol. E Pedro, não, de jeito nenhum, eu não quero comer esse negócio. Segunda vez, não, terceira vez. Pedrão, aquilo que eu aceitei, você se manca, aceita também. Aí, exatamente nesse momento que está acontecendo, alguém bate na porta. Olha, o nosso chefe, chamado o quê? Cornélio, centurião, um cara que cuida de toda a tropa romana, lá em Cesareia, mandou chamar o Senhor. Eu acho que Pedro ficou coçando a cabeça e falou, dancei. Vou ser preso, não tem jeito. Mal sabia ele o que Deus estava preparando. Ele chega em Cesareia, esse homem se ajoelha diante dele, nós queremos ouvir o que você tem para falar. Pedro fala, peraí, eu sou homem que nem vocês, levanta aí, vamos ver. Ele começa a falar, o que acontece? Espírito Santo em cima deles, gentios. Quem é que foi instrumento de Deus? Um judeuzão. Para quê? Para que samaritanos entrassem, para que judeus entrassem na família de Deus. Interessante isso, né? Então, o que Deus está mostrando para nós? Que o plano dele agora vai ser totalmente revelado, isso é, ele quer estar conosco, por isso que o anjo falou, aos homens a quem ele quer bem, não é aos judeus a quem ele quer bem, aos homens a quem ele quer bem. E aí, Deus dá essa comissão especial para Paulo. Fez com que Pedro introduzisse na igreja os judeus, os samaritanos e os gentios. Mas agora é Paulo que vai ter o privilégio de revelar, deixar isso claro, qual é esse mistério, que é Cristo em nós e Cristo em vocês, gentios, a esperança da glória. Olha, esse mistério foi agora revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas.
Mas o texto continua, significando que mediante o evangelho, os gentios, o quê? São co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, são co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Queridos irmãos, o fato de você ter essa mensagem e poder compartilhar, isso o que é? É dom da graça de Deus. Você tem o privilégio de colocar isso para as pessoas que não conhecem ainda o Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande bênção que nós temos, de evangelizar, de proclamar essa verdade, de falar para as pessoas, no nosso meio não tem acepção de pessoas, venha como você está, não fique como você está, mas pode vir, aqui não tem preconceito, pode entrar. Jesus veio para salvar quem? Os sãos? Não, ele veio para salvar gente como nós. Cuidado com isso, não fica pensando que eles são perdidos, porque você e eu também éramos. Então nada de narizinho em pé não. Todos nós estamos carentes da graça de Deus. Então, quando eu evangelizo, eu estou usufruindo desse privilégio, dessa graça que o Senhor me dá, de poder compartilhar para as pessoas, falando, olha, tem um caminho, tem uma maneira de você sair dessa vida vazia. Tem uma comunidade legal aqui, porque essa comunidade é uma comunidade diferente, em que não há diferença, em que não há separação, em que todos nós somos um. E Paulo então agora está mostrando que ele é o cara que Deus designou para essa missão. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, porque na verdade ele não conheceu o Senhor Jesus Cristo em vida, foi-me concedida esta graça, privilégio, do quê? De anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos, gentios, judeus, e se quiser ainda colocar mais alguém, samaritanos, que os judeus até separavam, eu quero esclarecer o quê? A administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido o culto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja pessoal, se vocês puderem sublinhar o versículo 10, esse versículo é fora de série. Esse versículo nos dá um desafio maravilhoso. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, olha só, a multiforme sabedoria de Deus, isso é, esse plano maravilhoso que nós estamos falando desde o comecinho hoje, se tornasse o quê? Conhecida de quem? De quem? Dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem? Nós temos livre acesso a Deus pela confiança, pela fé nele. Isso quer dizer o quê? Que você prega aos homens, mas quando nós estamos reunidos, quando nós estamos vivendo uma vida bonita do corpo de Cristo, sabe para quem nós estamos pregando? Para os seres celestes. Meu amigo, você está evangelizando não para que o anjo levante a asa e aceite a Cristo. Não tem isso. Mas você está declarando que esse plano maravilhoso de Deus funciona. É exequível. Foi exequível e é exequível e será ainda. Você está mostrando para os seres celestiais, isso é, anjos bons e anjos maus. Nós pregamos para os anjos, pessoal, porque os anjos observam a igreja, e quando eles começam a perceber que essa igreja aqui é de fato uma comunidade viva, uma comunidade que se ama, uma comunidade que atingiu o propósito de Deus, que é formar um só corpo, os anjos caídos falam, que mancada a gente deu, hein? Seguimos aquele Lúcifer e olha que nós estamos aqui.
estamos no inferno. E os anjos bons que ficaram estão glorificando a Deus, porque eles estão vendo o quê? Essa sabedoria de Deus multiforme, esse plano maravilhoso. Olha, pessoal, olha o que Deus fez com os seres humanos, olha o que Deus fez, Ele misturou todo mundo junto, Ele uniu todo mundo junto. Louvado seja o nosso Criador. Quando nós vivemos uma vida correta como igreja, nós estamos pregando aos homens, mas estamos também glorificando a Deus através dos seres celestiais. Você está percebendo a responsabilidade que nós temos de vivermos uma vida bonita, de vivermos uma vida unida, de vivermos uma vida de fato numa família, num só corpo? É isso que nós somos, pessoal. Igreja, o que é? Não é nada mais, nada menos do que essa unidade. Essa unidade que vai ser vista pelo mundo, pelos homens, mas vai ser vista também pelo céu, pelos seres celestiais. É impressionante. Que plano espetacular. E eu e você fazemos parte dele. E eu espero que você se esforce mesmo para que esse plano seja mostrado. Porque o que Paulo está falando é que ele se esforçou. E mesmo que eu estou sendo preso injustamente, enfrentando prisão, o que eu quero mais é que esse plano seja efetivado, seja concretizado. Que coisa, que privilégio. Eu não sei se vocês conseguem pegar essa ideia, mas para mim isso é tão rico, que eu fico assim admirado. Primeiro, a inteligência de Deus, sabedoria. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus, que plano. E esse poder tão maravilhoso de transformar a nossa vida, de pessoas chatas, inimigas, egoístas, egocêntricas, em gente que se ama, que se dá um para o outro, que tem um amor que é dito pelo Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida para o seu irmão. Se você realmente é cristão, você devia amar dessa maneira. E quando você ama dessa maneira, você está cumprindo aquilo que Deus pediu, ou melhor, que Jesus pediu para o Pai na oração. Anota do lado aí, se você estiver anotando alguma coisa, João 17, 21. O que ele fala lá? Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Não dá para ser, porque nós somos muito duros, nós somos ruins de coração. Mas quando nós deixamos que o Espírito Santo realmente nos domine, quando essa presença de Deus invade a nossa vida, aí nós somos um. E aí o nome do Senhor é glorificado entre os homens e entre os seres celestiais. Que coisa, que privilégio eu e você temos. Para finalizar, Paulo fala o seguinte: portanto, o que eu quero pedir para vocês é que vocês não se desanimem, nem por causa das minhas tribulações, que eu estou sofrendo em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Não fiquem desanimados. Eu sei que andar corretamente vai trazer sofrimento, vai trazer tribulação, mas por favor, mantenham esse alvo. Mantenham esse alvo. Fiquem firmes. Deem uma olhada para mim. Eu estou sofrendo injustamente, mas eu estou sofrendo porque eu quero que vocês conheçam essa verdade. Eu quero que vocês desfrutem desse plano. Então, queridos irmãos, qual é o pedido de Deus nessa noite para nós? É que a gente pague o preço, qualquer que seja o preço, para duas coisas. Primeiro, para viver como uma verdadeira família, para sermos unidos em Cristo. Mas o que ele pede também é que a gente proclame isso, né? Que a gente anuncie isso para todas as pessoas, para que mais pessoas possam vir e desfrutar dessa família tão especial.
Então, para estruturar um pouquinho o texto, rapidamente, só para a gente chegar ao final, nós temos então a descrição desse apóstolo, desse cara que é agora o revelador. Esse homem se autodescreve. E você tem que lembrar o seguinte: quando uma pessoa ela descreve a si mesma, certamente ela vai descrever com as melhores palavras que ela tem. Ela vai falar o quê? Uma porção de coisa legal sobre ela mesma. E é interessante como ele vai mostrando para nós o que ele é. Ele é prisioneiro de Cristo, ele é revelador do mistério de Deus, ele é apóstolo e profeta, ele é ministro do Senhor e ele é um santo entre os santos. Ele não está se achando, eu sou o cara, não. Eu sou um entre tantos outros. E inclusive, como nós lemos, eu sou, na verdade, o mais... o que veio na rabeira. Eu sou a raspa do tacho. Eu sou esse cara. Mas em tudo isso, a gente está vendo que ele é um cara realmente espetacular. Mas por que isso? Porque Deus o transformou. Ele era um perseguidor da igreja. Ele provavelmente falou: é isso daí, pessoal, pega uma pedra mais firme aí, vamos atirar nesse Estevão. Naquela época ele era talvez um pouco mais jovem e estava segurando as roupas do pessoal que estava apedrejando Estevão. Mas, queridos irmãos, e aqui eu queria mostrar para você uma coisa: Estevão estava sofrendo, mas uma palavra dele deve ter mexido com o coração de Paulo de uma maneira violenta. Paulo está vendo aquele homem ser apedrejado por uma ideia completamente maluca aos olhos de Paulo naquela época. Quem é esse tal de Jesus? Que negócio é esse? O cara está sendo morto. Ele tem que falar que ele ama a Moisés e não esse tal desse carpinteiro. Que é isso? Ele vai levando pedrada, e quase que ele está morrendo, ele fala o seguinte: Pai, perdoa eles, porque eles não estão sabendo direito o que estão fazendo. Imagina o que isso ficou na cabeça de um judeu zeloso, de um judeu sincero. O que esse cara quis dizer? Como é que ele pode morrer em paz, ainda perdoando a gente que está apedrejando ele? O que é isso? Queridos irmãos, o que uma palavra minha ou sua pode influenciar a vida de alguém? Você não sabe o que Deus vai fazer, portanto fale, pelo amor de Deus, fale. Dias depois, coração duro ainda, ele pede autorização para o Sinédrio, fala: olha, eu quero acabar com esse pessoal, não tem jeito. E é muito interessante isso, né? Por que Paulo queria acabar com a igreja? Porque aquilo estava lá agulhando na mente dele, aquela palavra estava lá incomodando. Eu quero terminar com esse pessoal para eu nunca mais pensar nisso. Coitado dele, mal ele sabia o que ia acontecer. Está andando, taraná, vou lá para Damasco, vou acabar com essa raça. O que acontece? Pá! Jesus. E ele não tem outra coisa para falar: quem és tu, Senhor? E já cai. E aí esse homem perseguidor da igreja se transforma o quê? Num perseguido. Um cara que sofre pela igreja, para que a igreja consiga entender qual é esse plano especial de Deus. Gente, nós somos esse povo, nós somos essa família, nós somos esse corpo, nós somos esse grupo unido em Cristo Jesus. Que privilégio, que privilégio. Que responsabilidade de viver assim e de proclamar essa verdade para as pessoas que estão aí, mais do que nunca nesse nosso tempo, sozinhas. Tecnologia está lá em cima, todo mundo sabe tudo, a medicina curando quase tudo e tal, embora tenha uns mosquitos por aí perturbando a gente, mas lá no fundo, o que tem? Um pessoal carente. E é nessa comunidade que eles podem encontrar o quê? Carinho, amor, amizade, verdade, sinceridade, transparência, coisa que eles não encontram aí.
eles estão precisando dessa mensagem. Então, eu e você temos o privilégio de proclamar isso. E temos o privilégio de viver isso, para que outras pessoas conheçam o Senhor e para que o Senhor seja glorificado. Qual é esse mistério? Mistério de Deus é o quê? Essa mensagem que pede de nós o quê? Disponibilidade, que tem um significado especial, que demonstra o plano divino, que tem um conteúdo central, que é o quê? Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Cristo em nós. E esse mistério tem que ser proclamado. Para quem? Em todas as dimensões. Dimensão humana, nós seres humanos, e também os anjos têm que saber que funcionou. O plano de Deus funcionou. O plano de Deus funciona. Há vários textos na Bíblia, não quero gastar tempo com isso agora, em que mostra que os anjos olham para a igreja. E eles querem ver o quê? Querem ver se isso está funcionando ou não. E quando eles veem que há uma igreja, uma comunidade que se ama, que não tem atritos, que realmente está envolvida nessa vida e está testemunhando, eles glorificam a Deus. Olha que bênção, olha o que Deus fez com esse pessoal. Olha, glória ao nosso Criador. Esse é o conteúdo do mistério de Deus. Esse é o conteúdo do mistério de Deus. E a igreja então manifesta esse mistério dessa maneira. Olha lá, mostrando para o mundo, mostrando para as pessoas, mostrando para aqueles que estão desesperados, sem esperança, sem Deus no mundo, e mostrando para os seres celestiais. Então, a igreja o que é? É a manifestadora do mistério de Deus. É a igreja, sou eu e você, tá? Em conjunto, revelamos isso. E quando a gente chega lá no finalzinho, nós concluímos mostrando o seguinte: o coração de quem se vê como ministro do Evangelho é visto na vida de Paulo. E deveria ser visto na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque nós somos ministros do Evangelho também. Você pode não ter esse título, mas você tem um testemunho para dar. Portanto, você tem esse ministério também. Você é um ministro do Evangelho. Deslumbramento com o grandioso e complexo plano divino para salvar a humanidade. Desfrute disso. Hoje à noite, por gentileza, vá para casa, mas vá alegre, vá cantando, vai louvando a Deus, falando: Deus, obrigado porque eu faço parte desse plano. Obrigado porque o Senhor me chamou para fazer parte desse negócio aqui. Esse negócio é fora de série. Não dá para a gente entender, explicar. É só a tua sabedoria que podia bolar uma coisa dessa. Coração de quem se vê como um ministro do Evangelho, deslumbramento com o grandioso e complexo plano divino de salvar a humanidade, encorajamento a nós, e aí falta um pedaço do que a gente vai ver só amanhã, que aí você tem que vir amanhã.